Até por essas dificuldades do Willian que você listou para contratar, né, são muitas, dependendo do perfil do jogador, enfim, é que o clube acaba mantendo uma relação mais próxima com alguns grupos de empresários, na sua opinião, se for uma relação próxima, se você entende assim. E aí eu gostaria até que você explicasse para a gente, principalmente para os torcedores, como funcionam hoje esses processos de contratações, num sentido, e como funcionarão, né, com você sendo presidente, assim, mas no sentido de que hoje há uma relação de mais longa data, por exemplo, com a Elenco Sports. Os torcedores, inclusive, citam bastante. Há uma relação aparentemente mais recente com uma outra empresa, que inclusive é a mesma empresa do Jonathan Cafu, a Casa Soccer. E, por outro lado, o Corinthians também é conhecido por ter uma das estruturas de CT assim, mais invejáveis do Brasil, da América Latina. E, enfim, de análise de futebol mesmo, de desempenho, e o Cifute, né? E eu queria entender se para você são modelos diferentes de contratação, essas contratações de grupos, do mesmo grupo de empresários, ou contratações, entre aspas, via Cifute, ou se são coisas que se complementam no seu entendimento, e aí qual dessas frentes você mais usaria como presidente do Corinthians para reforçar o elenco do Corinthians? Não, Lucas, em primeiro lugar é o que eu falei há pouco, né? Se vê escândalo onde não tem, tudo é escândalo, tudo é... Agora, já, assim, nos últimos anos o Corinthians ganhou tudo. E aí não existia. Quando o time não vai bem, começa todas essas falações aí. Mas já foi Carlos Leite, já foi Juliano Bertolucci, agora o esquema é com o fulano, com o Beltrano. Isso não existe. E como eu coloquei há pouco, todas as contratações passam pela análise do treinador, o Cifute, o treinador, e depois vem para a diretoria. Quem assina é o presidente, né? Isso é claro. Então, a parte financeira depois, a parte comercial, vamos dizer assim, o presidente tem que definir, o diretor, se vale a pena, se não vale a pena fazer tal investimento ou tal investimento. Agora, a parte técnica, ela vem da comissão e do treinador. Normalmente, o treinador coloca lá uma relação entre a posição, as características do atleta que ele pretende, que ele precisa para completar o elenco, né, das características que são necessárias para o time, e isso é analisado pelo Cifute, vem alguns nomes para a diretoria começa a ir atrás. Até lembrando um pouco agora aqui, só voltando um pouquinho na última do Vessone em relação aos jogadores, por exemplo, né, de uma posição no caso do Romero. Todos sabem, não é segredo para ninguém, existiam 2 jogadores com um destaque muito grande nessa posição, atacante de beirada, rápido, que tem o drible, que tem o 1 contra 1. Isso era o Michael e o Rony. O Michael no Flamengo não está tendo muito espaço, o Rony no Palmeiras não iniciou nada bem, com muitas críticas de torcida. Então, só para completar, que isso veio na minha cabeça agora, se a gente tivesse feito um investimento de 5 milhões de euros, por exemplo, no Rony, ou mais, não sei quanto o Palmeiras pagou, mas no mínimo eu sei que foi isso, e mais um salário absurdo, que é maior, mais do que 500 mil reais, imagina o tamanho do prejuízo, né, se ele não jogar, como não tem jogado lá. Então, só para completar, em relação aos empresários, Lucas, muito se fala, por exemplo, da Elenco Sports, que tem isso, que tem aquilo, que tem prioridade, que tem... Não existe isso, que tem esquema. Também se fala muito isso, né? O Fernando Garcia é irmão do Paulo Garcia, que hoje apoia o Mário Gobi. Então, isso significa dizer que o Mário Gobi, se ganhar, ele vai fazer um monte de negócio com o Fernando? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Paulo sempre foi oposição a nós. Então, você vai fazer esquema com o Fernando Garcia, sabe? É umas coisas que... Aí você tem um atleta que tem condições de vir, está dentro da lista do jogador. Muitas vezes você tem um empresário que está se destacando também no mercado. Vocês sabem isso também, isso é meio cíclico. Você teve muita gente forte há 5 anos atrás, que hoje o Juan Figueiredo hoje não está tão frequente no futebol como ele foi lá atrás, na nossa primeira gestão, por exemplo. Estou dando um exemplo de um grande empresário, Wagner Ribeiro, idem. Juliano Bertolucci hoje cuida mais de Europa. Então você tem momentos do futebol que tem empresários que estão mais ativos no país, no mercado, ou de Série B, ou de Série A, com oportunidades. Isso vem de acordo com o treinador, vem de acordo com a oportunidade, vem de acordo com a parte comercial, que tem que caber dentro do bolso do clube. Então não existe isso. A relação boa com os empresários existe, com todos. O Corinthians não tem problema com ninguém de fazer negócio aqui. Então muitos que antes eram os que faziam parte, era sempre com o pessoal deles, hoje não estão outros. Isso é o momento, é o mercado. Não tem nada além disso. Certo. Eu posso fazer uma...